Bem-vindos ao Pílulas de Sabedoria. Eu quero te contar uma história que vai te ajudar. Alguns séculos atrás, na época da Santa Inquisição Espanhola, os judeus eram muito perseguidos em toda a Europa, mas na Espanha estava terrível. E numa cidade chamada Sevilha, existia uma comunidade judaica muito grande, muito próspera. Um menino desapareceu, um menino cristão, ou seja, não da comunidade judaica. E os espanhóis, os inquisidores, vieram acusar a comunidade judaica de ter sequestrado e matado aquele menino. O rabino, então, o líder da comunidade judaica, se apresenta e fala: jamais faremos isso. Isso, inclusive, é contra nossos preceitos, contra a nossa religião. Jamais tocaremos numa criança. E o inquisidor, querendo armar para o povo judeu, querendo persegui-los, disse: então vamos deixar Deus decidir. Nós vamos colocar uma cestinha com 2 papeizinhos dentro. Um escrito culpado e o outro escrito inocente. Nós vamos vendar os seus olhos, rabino, e aquele papel que você tirar, Deus vai decidir se você é culpado ou inocente. O rabino, mesmo sabendo que era uma armação, aceitou, não tinha outra opção. Seus olhos são vendados e é claro que o inquisidor, querendo pegá-lo de qualquer jeito, coloca 2 papéis escrito culpado. O rabino, então vendado, começa a tatear, acha um dos papéis, pega e rapidamente o engole. E o inquisidor fala: seu louco, como você engoliu o papel? Como agora saberemos se você é culpado ou se você é inocente? Qual foi a decisão de Deus? O rabino, com muita paz e tranquilidade, olha para ele e fala: é simples. Se o papel que está aí dentro estiver escrito culpado, eu engoli o de inocente. Ou seja, às vezes, diante de uma injustiça, não vale a pena você espernear, gritar ou cobrar pelos seus direitos. Às vezes não vale a pena você entrar numa depressão ou querer de alguma forma arranjar uma confusão ainda maior. Talvez a sabedoria seja o único caminho para você reverter uma injustiça a seu favor. Talvez a sabedoria seja o único caminho para você agora colocar o seu relacionamento, o seu casamento em ordem. Sua vida financeira que está desordenada, bagunçada. Tantas coisas na sua vida hoje precisam de sabedoria, que é solução de problemas sem criar outros. Você imagina que esse rabino, se tivesse apenas desafiado, se tivesse gritado: isso é injustiça, você está me roubando, eles criariam outro problema, porque agora estava desafiando uma autoridade que tinha poder sobre ele, que era a Inquisição. Mas ele resolveu, definitivamente sem criar outro. Se você olhar a vida de Jesus, o tempo todo ele resolve problemas sem criar outros. Muitas pessoas perguntavam para ele: então você é mesmo o Messias? Você é o rei dos judeus? Ele falava: você que está dizendo. Ou então ele respondia com uma outra pergunta. As pessoas falavam: você era o Messias? Você é a pessoa que Israel está esperando? E ele respondia com uma outra pergunta, perguntando: e o batismo de João Batista? É do céu ou da terra? E as pessoas confusas, os fariseus, os homens de poder confusos, se nós respondermos que é da terra, nós estamos validando. Se falarmos que é do céu, a gente está dizendo que é Deus que está com eles. Ou seja, vamos ficar calados. E ao ficar calado, Jesus respondeu: tampouco te digo quem eu sou de verdade. Eu quero que você agora, da onde você estiver, reflita comigo, pense comigo, que a sabedoria é a coisa principal. O que você está passando hoje, você pode estar querendo um milagre urgente, mas às vezes tudo que você está precisando é de sabedoria para nunca mais voltar. Tem muita gente que conseguiu um milagre e voltou para o mesmo problema depois. Conseguiu pagar o cartão de crédito e voltou a dever no cartão. Conseguiu recuperar o casamento e 2 anos depois perdeu de novo. Não é mais tempo de perder. Chega! A sabedoria vai te proteger. E como estamos falando de sabedoria, que é resolver problemas sem criar outros, deixa eu te contar mais uma história de um dos mais famosos reis de Israel. Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já passou por essa terra, segundo a história bíblica. Ele nos ensinou algo bem jovenzinho. Foi logo o seu primeiro problema como rei. Ele ainda era um jovem quando teve que assumir o trono de Israel. E de repente 2 mulheres entram gritando
gritando na sala do seu trono, pedindo por justiça. Eram duas prostitutas que tinham tido filho em tempos parecidos, só que uma de noite, de madrugada, sem querer, se debruçou sobre o filho e o matou asfixiado. Acordando pela manhã e percebendo que tinha matado seu próprio filho, ela troca os bebês com a outra que ainda estava dormindo. A outra, claro, quando acorda, percebe que o filho não é dela, começa uma grande discussão e vai parar na sala do rei, porque naquela época o rei também era juiz. Salomão olha aquela situação difícil de se resolver, uma grande injustiça, um grande disse-me-disse, um assassinato, uma morte envolvida, e ele pede uma espada. No meio daquele problema, ele fala, me traz a minha espada. Ele pega a espada e fala, traga o menino vivo aqui. Eu vou cortá-lo ao meio e vou dar metade para cada mãe e assim a gente resolve o problema. Imediatamente a mãe, que realmente era a mãe do menino, ficou, não, deixa ele vivo, pode dar para outra. E a outra disse, se quiser pode partir no meio, é mais justo. E Salomão entendeu rapidamente quem era a verdadeira mãe. Aquela que daria vida, aquela que faria de tudo, preferia perder o filho do que vê-lo morrer. E Salomão manda entregar o filho para a verdadeira mãe. E ele resolve um problema sem criar outros. Ou seja, resolve uma injustiça sem criar outras injustiças. Tem gente que agora está devendo um dinheiro, por exemplo, a um amigo, e o amigo está todo dia, cadê meu dinheiro? Cadê? Você está me devendo R$500, R$1.000, você falou que ia pagar, e não aguentando a pressão, a pessoa vai lá no cheque especial, pega aquele dinheiro num juros de 10%, 12%, resolveu um problema, mas criou outro. Nós precisamos entender que a sabedoria vai limpar os nossos caminhos, vai proteger, blindar nossos ouvidos, nossos olhos e o nosso coração, para que a gente não só chegue ao final da nossa vida em vitória, mas chegue inteiro. E é isso que eu desejo para você. Que você aprenda a resolver problemas, não crie outros e chegue inteiro no final.